Irmãs, bom dia. Que a graça e a paz seja com todas. Amém. Desde que Paulinho se foi, ficou mais difícil dar lições, porque tem que arrumar tudo sozinho aqui. Eu preciso arrumar um novo Eliseu para andar comigo. Mas nós vamos dar início, então, hoje à nossa lição, tá certo? Semana passada nós vimos a introdução, então, do quarto mandamento. Estamos estudando os 10 mandamentos. E semana passada nós vimos os aspectos iniciais. Nós vimos aquilo que Deus ordenou ao seu povo, a Israel, e a todo o conjunto dos eleitos no quarto mandamento, e vimos qual é o conteúdo desse mandamento. Naquela ocasião, nós aprendemos que Deus ordenou por todos os tempos, esse é o entendimento da nossa tradição, a tradição reformada, presbiteriana. Deus ordenou por todos os tempos que o homem guarde um dia a cada 7 em descanso e em prestação de serviço espiritual a Deus. Nós vimos isso principalmente no Antigo Testamento, quando esse preceito da lei moral aparece de maneira mais clara, mas também falamos na segunda parte do nosso estudo que esse mandamento ele perpassa o Antigo Testamento. Ao contrário do que algumas outras tradições propõem, o quarto mandamento ele não ficou circunscrito ali só à antiga aliança, mas ele perpassa para o nosso tempo, tá certo? Nós vimos que Deus ordena que o homem descanse um dia por semana, dedique esse dia a Ele. Nós vimos quais eram os propósitos do quarto mandamento: descanso, celebração da criação, a memoração ou rememoração do nome do Senhor, enfim, todos os objetivos nós vimos naquela ocasião. Então hoje nós vamos ver a segunda parte do quarto mandamento, que será um pouco mais devocional, tá certo? Nós vamos trazer um estudo hoje não tão doutrinário, não tão teológico, vamos dizer assim, como foi o da semana passada, mas eu gostaria de trazer uma aplicação, né, disso que nós vimos semana passada, esse dever moral, essa obrigação moral que o Senhor impõe sobre nós para que nós descansemos, tá certo? Então, como eu tenho dito, irmãs, nós vamos a cada mandamento, se for possível, pelo menos na maioria deles, trazer aplicações culturais, né, daquilo que a lei moral prescreve para nós. A ideia é que nós olhemos para a ética cristã e façamos aplicações disso à nossa vida cotidiana. E o quarto mandamento, irmãs, fala sobre algo que acaba tocando na maneira como nós vivemos nos nossos dias. O quarto mandamento nos ordena a descansar. É interessante que nós temos muita facilidade para visualizar o trabalho como mandamento, e nós podemos encontrá-lo no quarto mandamento, já que Deus diz que 6 dias nós devemos trabalhar. Então, trabalho é mandamento, mas ao mesmo tempo, descanso é mandamento também. Isso acaba tocando no nosso vício moderno do ativismo, né? Do nosso vício de sempre trabalhar e nunca descansar. Então, essa é uma aplicação válida que nós podemos fazer do quarto mandamento. E eu gostaria, então, de trabalhar esse tema, irmãs, fazendo uma apresentação de um livro, tá certo? Eu gosto muito desse formato de estudo, de apresentação de um livro. O livro é esse aí, tá certo? Do pastor presbiteriano americano Kevin DeYoung. Se chama Super Ocupado. Então, você tem ali na imagem parece ser um pastor, porque ele escreve muito falando da sua própria experiência, ali correndo, né, como se fosse um hamster, e você vê que ali atrás tem o quê? Ao fundo da esteira, um relógio. Então é um indivíduo que corre eternamente contra o tempo. Não é assim que às vezes a gente se sente, eternamente tentando domar o relógio. A gente falou sobre isso em Eclesiastes até. Então ele fala sobre esse nosso dilema aqui, de vivermos super ocupados, né? E ele coloca, inclusive, no subtítulo que o livro é misericordiosamente pequeno, que é para você não gastar muito tempo nele. Então eu consegui ler aí em 3 dias durante essa semana. Eu separei algumas leituras para fazer durante esse mês e meio de férias do seminário, algumas leituras mais de cunho devocional, e essa foi uma das que eu selecionei. Eu não comprei o livro físico, mas li na versão Kindle, né, na versão e-book, tá certo? Então nós vamos trabalhar esse livro aí, tá aí a referência. Kevin DeYoung, Super Ocupado, um livro misericordiosamente pequeno sobre um problema realmente grande, tá certo? Publicação da editora Fiel no ano de 2014. Então o livro ele divide em 3 partes, nós vamos apresentar cada parte do livro aqui. Ele vai trabalhar esse nosso problema do ativismo. Nós vamos entender melhor o que é isso. Primeiro ele fala sobre alguns perigos relacionados ao ativismo. Depois ele vai fazer 7 diagnósticos sobre por que nós vivemos tão ocupados, tão atarefados. Por último, ele vai dizer o que é que nós devemos, então, fazer. Mas antes de nós avançarmos para isso, vamos ler um texto da Palavra de Deus. Não vamos expor esse texto, mas vamos usar assim como uma espécie de ponto de partida.
Vamos abrir então em Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 8. Eclesiastes, capítulo 3, dos versos 1 até o verso 8. Vamos ler de maneira alternada. Eclesiastes 3, de 1 a 8, leitura alternada. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deixar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que fale conosco nessa manhã. Vou convidar a nossa irmã Zenaide para fazer uma oração de intercessão pela lição dessa manhã. Amém. Mas quando nós estudamos o quarto mandamento, nós precisamos ter em mente que ele é um regramento moral sobre o nosso tempo. Há um comentarista, ou melhor, um escritor chamado Hans-Ulrich Heifler. Ele escreveu um livro chamado A Ética dos 10 Mandamentos, eu tenho usado também nesses estudos. E em cada mandamento, que é um capítulo do seu livro, ele coloca ali o primeiro mandamento e aí ele vai fazer uma definição desse mandamento. E no caso do quarto mandamento, o Hans-Ulrich Heifler, ele diz que o quarto mandamento é o testemunho do senhorio de Deus sobre o nosso tempo. O quarto mandamento é o testemunho do senhorio, da autoridade de Deus sobre o nosso tempo. Deus, meus irmãos, deseja dominar todos os aspectos da nossa vida, e incluindo o nosso tempo. Perceba que ele diz exatamente como é que nós devemos gastar o nosso tempo. 6 dias você vai trabalhar, 1 dia você vai descansar. Nós não somos senhores do nosso próprio tempo, mas há um regramento moral que Deus deseja colocar sobre as nossas vidas. E esse regramento moral determina que nós organizemos o nosso tempo em torno da relação trabalho-descanso. Então Deus, ele explicitamente ordena que nós tenhamos uma relação entre trabalho e descanso de 6 para 1. 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso, em referência ao que o próprio Deus fez na obra da criação. Vocês devem lembrar lá que em Êxodo, capítulo 20, dos versos 8 a 11, quando Deus prescreve o quarto mandamento, ele faz referência à criação, porque em 6 dias Deus fez o mundo e no 7º dia descansou. Então, o trabalho de Deus, esse padrão de trabalho e descanso, ele encontra sua referência na obra da criação. Isso, irmãs, coloca para nós o desafio de organizarmos o nosso tempo não da maneira como nós queremos. Perceba que nós não somos autorizados a sempre trabalhar o tempo inteiro, intermitentemente. Tampouco nós podemos descansar eternamente. Há uma determinação moral da parte de Deus de como nós devemos organizar o
o nosso trabalho. E isso, irmãs, coloca um desafio, isso se coloca como um desafio à cultura do nosso tempo. Então, o Kevin DeYoung, no seu livro, ele vai usar o quarto mandamento como uma espécie de provocação a algo que nós já temos como concebido na nossa cultura como algo inevitável e até normal. Então, ele diz o seguinte: existe um senso difundido de se estar implacavelmente abarrotado e estressado de coisas a fazer. Então ele vai dizer, irmãs, que na nossa cultura, no nosso tempo, nós assumimos como algo normal, como algo que faz parte de fato da vida cotidiana, você está sempre ocupado, está sempre abarrotado de coisas para fazer, ou como o título vai dizer, super ocupado. No entanto, ele vai dizer que essa ideia que nós recebemos na nossa cultura, de que é normal, de que a vida é assim mesmo, você está sempre correndo atrás do tempo e você nunca tem tempo para nada, na verdade é fruto do fato de que nós não obedecemos ao comando bíblico, de que nós não temos organização no nosso tempo para trabalhar e descansar, e alternar entre essas duas coisas. E ele vai trazer, ainda na parte da introdução, alguns dados, algumas informações provenientes da nossa cultura, irmãs, preste bem atenção nisso, que mostram como de fato nós já recebemos como algo normal, nós nunca termos tempo para descansar. Ele traz alguns fatos interessantes. O primeiro deles, ele faz isso logo no começo do livro, eu até separei essa parte aqui porque eu queria ler para vocês. Ele vai contar a sua própria experiência como homem, né? Ele conta a sua experiência na infância e ele vai até o seminário, quando ele foi para o seminário. E o Kevin DeYoung conta como ele sempre foi um indivíduo muito ocupado, como ele sempre se preocupou em fazer muita coisa, mais coisas do que ele podia fazer. Então eu peço que você preste atenção ao relato dele aqui. Ele fala primeiro sobre a infância. Veja como ele era um rapaz que gostava de fazer coisa. Ele diz assim: no colegial, que é o equivalente ao nosso ensino médio, algo assim, aí ele vai dizer quais eram as atividades dele. Veja como o rapaz arrumava tempo. No colegial eu corria em trilha e cross country, deve ser alguma atividade física, jogava basquete entre times da cidade e do estado, participava da Sociedade Nacional de Melhores Alunos, fazia parte do clube de espanhol, cursava múltiplas matérias no programa acelerado, tocava na banda da escola, que consumia insanamente o meu tempo, cantei num espetáculo musical, participava da igreja 2 vezes aos domingos, da escola dominical, do grupo de mocidade, do estudo bíblico às sextas-feiras pela manhã. Então essas eram as atividades dele quando ele estava na sua adolescência. Mas adolescente tem tempo para tudo, né? Então talvez ele conseguia regrar bem. Mas na faculdade ele ainda vivia assim. Então ele vai dizer assim: na faculdade fazia ainda mais. Eu era atleta de pista de corrida, eu jogava esportes universitários, trabalhava em tempo parcial para diversos professores, organizei um dos maiores programas modelo de ensino compartilhado do país, me candidatei como DJ da estação de rádio, veja só, do campus universitário, dirigi o nosso grupo de aliança de estudantes cristãos, frequentava voluntariamente a capela 3 vezes por semana, cantava no coral da igreja e também no coral da capela da faculdade. Participava do ministério universitário da minha igreja, ajudava na organização cristã Brigada de Meninos às quartas-feiras, ia ao culto na igreja domingo pela manhã, depois à escola dominical, depois ao culto à noite e de volta ao campus na capela até tarde da mesma noite, no domingo. Então essas eram as atividades dele durante a faculdade. E no seminário, quando ele termina a faculdade, a primeira faculdade dele, vai para o seminário, ele conta que esse estilo de vida super ocupado continuou. Então ele diz: a mesma história se repetia no seminário. Somando-se ao curso normal do seminário, as matérias do seminário, e a caminhada pelo labirinto dos procedimentos para a ordenação na minha denominação, eu fazia estágio na minha igreja, pregava com regularidade, cantava em até 3 corais diferentes ao mesmo tempo, frequentava um grupo de responsabilização a cada semana, fiz o de sempre com a igreja 2 vezes aos domingos, além da escola dominical e uma classe de catecismo no meio da semana, na qual eu ensinava criancinhas, além de liderar o comitê de missões do seminário, frequentar a capela e constantes reuniões de oração. E ele diz: eu poderia continuar falando. Ele tinha outras atividades. Então ele escreve o livro, mas a partir de uma experiência própria de ser uma pessoa que tinha, durante boa parte da vida, como algo normal, viver assim. Viver sempre ocupado, cheio de coisa para fazer. Então ele traz a sua própria experiência pessoal, mas ele também tenta nos mostrar, tenta fazer com que nós percebamos algumas coisas que são presentes na nossa cultura. Ele fala, obviamente, do contexto americano, né? Mas isso é algo que também é comum na nossa cultura e no nosso idioma, no português.
Ele chama a atenção, irmãs, para o fato de que a palavra ocupado virou quase que uma cortesia social. Ele diz que lá nos Estados Unidos, se você encontra alguém e pergunta como é que você está, a pessoa responde, eu estou ocupado. Você pergunta se a pessoa está bem ou mal, a resposta é, eu estou ocupado. E perceba que isso virou também uma forma de tratamento na nossa cultura. Nós falamos com as pessoas, e aí fulano, como é que vai? Correria, né? É a primeira coisa que a gente diz. Porque virou algo como um dado comum nas nossas vidas que nós vivemos sempre correndo atrás das coisas, sempre super ocupados, sem tempo para nada. Ele traz um exemplo aí, eu tentei encontrar na internet algo mais concreto sobre isso. Mas ele conta no livro que uma mulher ele leu em algum lugar que uma mulher que não era dos Estados Unidos foi morar nos Estados Unidos e, por não conhecer a cultura, ela começou a perceber tanto que as pessoas diziam eu estou ocupado, e aqui tem um detalhe, irmãs, no inglês, os verbos ser e estar são a mesma palavra, ao contrário do português. Nós temos um verbo que significa ser, eu sou algo, e estar é outra palavra. Mas no inglês é a mesma coisa. Então, alguém pode dizer que está ocupado e a outra pessoa entender que a pessoa é ocupada. E essa pessoa não conhecia a cultura americana, pensou que isso era uma característica. Pensou que a pessoa estava dizendo que era ocupada. E aí ela se batizou de ocupada. Ela colocou o seu próprio nome nos Estados Unidos de ocupada. Tanto é que ela é chamada no livro de senhora ocupada, né? Mrs. Busy. Então, ele coloca isso como um exemplo de como a cultura americana e a cultura ocidental recebeu como algo normal você ser uma pessoa super ocupada e sem tempo para nada. Ele dá um dado para a gente tornar isso aqui um pouco mais concreto. Ele diz que em 1967, a média de horas trabalhadas por ano por uma pessoa nos Estados Unidos era de 1.716 horas por ano. No entanto, no ano 2000, essa média já passou para quanto? 1.878. Então, ele faz a reflexão no sentido de que, ao invés de a tecnologia proporcionar mais descanso, perceba que ele já fala do ano 2000, quando já existiam computadores, principalmente lá, né, que as coisas chegam antes, tal, o poder aquisitivo é maior. Já existia internet. Ao invés da tecnologia diminuir as horas de trabalho e proporcionar mais descanso, aconteceu o contrário. As horas de trabalho aumentaram, enquanto que as horas de descanso diminuíram, tá certo? Ele diz que na Bíblia só existe uma passagem que toca de maneira tangencial sobre essa questão da superocupação. Então vamos abrir aí, por favor, só para a gente conferir mesmo. 1 Reis, capítulo 20, versículo 40. 1 Reis 20, 40. É a história de um homem que ficou encarregado de fazer a custódia de um preso aqui, tá certo? E aí o preso consegue fugir. E aí então esse homem ele dá ali a resposta ao rei. Como foi que o preso conseguiu fugir do seu poder? 1 Reis 20, 40. Se alguém achou, leia, por favor. Isso. Então vejam, esse homem foi encarregado de custodiar um preso, no entanto, ele mesmo disse que estava ocupado daqui e dali. E aí aquilo que ele deveria fazer, que era custodiar o preso, não foi feito. O preso fugiu. E é uma aplicação que ele já faz. Quando nós somos pessoas super ocupadas, fatalmente aquilo que é mais importante é o que não vai ser feito. Que era o caso aqui desse personagem bíblico, tá certo? Então ele traz esses dados aqui, essas reflexões ainda no começo, para nos alertar sobre esse problema da superocupação na cultura moderna. Ele dá um testemunho da sua própria vida, irmãs, e veja aí o que é que ele diz, veja se não é a realidade que muitos de nós vivemos nos nossos dias. Aí ele diz assim: tenho lastimado minha falta de planejamento e falta de discernimento nas decisões que tomo. Tenho reclamado do meu horário doido. Tenho feito um trabalho displicente porque não deu tempo de fazer outra coisa. Tenho perdido horas silenciosas demais e sido impaciente com meus filhos. Tenho tratado minha esposa com displicência e alimentado relacionamentos importantes apenas com as sobras. Tenho estado ocupado demais para buscar a Deus com todo o coração, alma, mente e força. Em geral, não acordamos tentando servir, mas apenas tentando sobreviver. Então ele faz esse diagnóstico sobre a própria conclusão a qual ele chegou sobre a própria vida. A superocupação, o acúmulo de obrigações, a gente viu aqui que ele se ocupava muito, causou isso. Ele começou a perceber que ele não tinha mais
facilidade de concentração, as atividades importantes eram feitas de maneira relaxada, eram mal feitas, e quem acabava pagando o pato de toda essa ocupação, ele vai dizer Deus, porque ele já não tinha tempo mais para buscar a Deus de todo o coração, e a família. E não é isso que a superocupação faz conosco? Quem é que geralmente é sacrificado no nosso tempo exprimido? Deus e a nossa família. Invariavelmente, eu diria que eu não conheço casos em que isso não aconteça. Nós exprimimos o tempo com aquilo que é importante, com Deus e com a nossa família. Então, irmãos, ele escreve esse livro para que nós entendamos esse problema como algo moral. Lembre-se do quarto mandamento, Deus ordena que haja uma proporção fixa de descanso, tá certo? E também para tentar denunciar os diagnósticos, para tentar mostrar os diagnósticos dessa nossa vida. Ele faz uma reflexão, irmãs, também, ou melhor, eu fiz a reflexão do estudo sobre como isso atinge a nossa cultura eclesiástica também. Na própria igreja, muitas vezes nós alimentamos essa ideia de que quem trabalha na igreja, o pastor, os presbíteros e missionários e obreiros, etc., tem que ser pessoas super ocupadas. Então eu peguei um comentário que o Hans-Ulrich Heifler, no seu livro sobre a ética cristã, ele faz, e ele faz uma reflexão sobre algo que ele percebia lá no seu país, sobre o modo como muitas pessoas entendem o dia do Senhor, o domingo, por exemplo. Ele fala algumas coisas aqui, e antes de nós lermos, um pouco antes de dizer isso, ele compartilha que no seu país ele percebia que muitas igrejas aproveitavam o fato de que as famílias descansam no domingo e preenchiam esses domingos com atividades mil. Então ele vai dizer que muitas igrejas, ele deve falar do contexto dele, tem a atividade pela manhã, um culto, depois uma escola dominical, depois à tarde um programa de evangelismo, visita ao hospital, programa com jovens, à noite culto, depois um outro programa. Então ele fala de um dia do Senhor, um domingo que começava às 9 da manhã, terminava às 10 da noite, cheio de programações. E ele vai trazer isso como um problema, como uma má compreensão do que é o dia do Senhor. Veja o que ele diz. O dia do Senhor é cheio de atividades. Ele está falando desse contexto cultural que ele percebeu. E o membro que não participa do programa é considerado um cristão carnal ou fraco. Então, sem perceber e sem má fé, cria-se o estresse dominical na igreja. Eu achei interessante essa expressão que ele cria. Não sobra tempo para mais nada, nem para a comunhão com os familiares. Esta situação, frequente em igrejas urbanas de classe média, precisa ser avaliada objetivamente. O domingo não deve ser o dia das reuniões, mas o dia da fiel pregação da palavra. Fidelidade é qualidade e não quantidade. Um bom planejamento eclesiástico é a saída para o estresse dominical. Essa frase que ele diz que o importante é qualidade, não quantidade, pode ser revista porque Deus prescreve uma quantidade, um dia, tá certo? Mas o ponto que ele quer denunciar aqui, irmãos, é um ponto válido. A nossa confissão de fé de Westminster, talvez semana que vem eu vou ler todo o parágrafo aqui, todo o capítulo, quando fala sobre o dia do Senhor, ele vai dizer que a finalidade do domingo é não apenas a prestação de culto público a Deus, mas também de culto particular. Então, essa é uma das atividades às quais nós devemos nos dedicar no domingo, o culto particular. Aquela devoção em casa, privada, que o Senhor Jesus Cristo fala sobre ela em Mateus 6, porém com mais tempo de dedicação. E veja que nós só podemos fazer isso se nós tivermos tempo. Por isso que não é sábio a igreja colocar programações o dia inteiro no domingo. Nós temos uma de manhã, temos uma à noite. Para quê? Para que os crentes tenham também tempo para a sua própria devoção pessoal. A nossa confissão vai dizer também que é o dia para serviços de necessidade e misericórdia. Uma atividade que se perdeu muito no domingo é a prática, e que havia antigamente, é a prática da visitação. Os crentes costumavam se visitar aos domingos, e essa é uma prática própria para qualquer dia e muito mais no dia do Senhor. Quando eu morei em Jaciara, lá no Mato Grosso, havia um presbítero lá que todos os domingos à tarde ele visitava. Tirava o fim da tarde para visitar um ou dois irmãos, uma ou duas casas. Exato, tinha muito, é verdade. Infelizmente, os únicos que praticam isso hoje são os testemunhos de Jeová. Nós abandonamos essa prática e ficou para eles, entre aspas, né? Então vejam, até no contexto eclesiástico, irmãs, isso é algo que precisa ser maturado e pensado por nós, tá certo? Então, deixando a introdução aqui, ele vai listar então ainda temos 2 tópicos aqui. Por que nós então, na nossa vida moderna, somos tão ocupados? Por que o mundo moderno é caracterizado por essa superocupação? E o Kevin DeYoung, ele vai dizer que esse modo moderno de se viver se deve a 2 fatores. O primeiro,
a complexidade e o segundo, as oportunidades da vida. O que ele vai dizer, irmãos, é que nós vivemos uma época, nós vivemos um tempo único na história da humanidade. Cada vez mais a gente tem que se tornar consciente disso. O nosso tempo, a vida moderna, a vida do mundo globalizado, do mundo informatizado, é um mundo em que a vida se tornou complexa e ao mesmo tempo cheia de oportunidades. As pessoas que são mais experientes aqui, que viveram num mundo pré-tudo isso, pré-tecnologia, devem lembrar que gerações atrás a vida era muito mais simples. Por exemplo, se você quisesse fazer um regime, você simplesmente cortava certos alimentos, fazia uma atividade física, pronto. Hoje, você precisa ir num nutricionista, existem 27 tipos diferentes, né, de dieta, e tem alimento rico em glúten. Seu avô sabia o que era isso? Glúten? Sua avó? Esse alimento é rico em glúten. Vejam, a vida moderna trouxe complexidades, eu não estou dizendo que isso é ruim, mas ela tornou a nossa vida muito mais complexa, há muito mais coisas para a gente saber hoje do que havia 40, 50, 60 anos atrás. A criação de filhos, ele vai falar sobre isso mais na frente no livro, é um desses tópicos, né? Criar filhos era a coisa mais simples do mundo para os nossos avós. Eles tinham pouquíssimas regras ali, né? Hoje é que as pessoas fazem cursos, escrevem livros com 17 regras sobre como criar uma criança. Então o nosso mundo é cada vez mais complexo, tá certo? Há cada vez mais conhecimentos detalhados para se obter no mundo que nós vivemos. Mas ele é também um mundo cheio de oportunidades. A gente nunca teve a possibilidade de fazer tantas coisas como nós temos hoje. Eu me lembro que quando eu morei numa pensão lá em Garanhuns, quando fui trabalhar no fórum lá, havia um rapaz que morava lá, morou um tempo lá em um dos quartos, lá em um dos alojamentos, e ele pela internet fez um curso de aviação. Ele aprendeu a dirigir, a pilotar um avião. Comprou um controle e ele fez o curso pela internet. Então veja, hoje em dia, irmãos, você consegue aprender literalmente tudo. Tudo. Você consegue fazer projeto arquitetônico se você for atrás, tudo. Então essa complexificação da vida moderna e o número de oportunidades que principalmente a internet nos dá, faz com que nós sejamos pessoas cada vez mais ocupadas. Porque você vê um anúncio, sai o curso disso, você quer fazer. Vai ter conferência de não sei o que, você quer fazer. Vai ter aquela live sobre não sei que assunto, você quer assistir. Então, o número de oportunidades que a vida moderna nos dá exprimiu cada vez mais o nosso tempo, tá certo? Então, ele coloca esses dois fatores como razões para a vida superocupada. E aí ele vai dizer, na primeira parte ainda, que a superocupação do nosso tempo carrega consigo 3 grandes problemas, 3 grandes perigos. Antes da gente continuar, irmãs, eu trouxe um livro aqui, e aí ele é sobre o mesmo tema. Quem me falou desse livro foi o Islã. Eu não usei para fazer o estudo, não vi necessidade, mas sobre esse tema eu queria ainda indicar esse livro. Há um livro também da editora Fiel, que trata desse tema da superocupação, do tempo corrido aplicado à maternidade. Então, como eu sou professor da classe das mulheres, eu achei interessante falar desse livro, que é esse aqui, ó. Se você quiser anotar, Sem Tempo para Deus, tá certo? Da Gloria Furman. Aí o subtítulo é Intimidade com Cristo para Mães Atarefadas. Olha a situação da mãe aqui na capa. Um menino É você, Natália? Essa pessoa? Um menino no braço, um celular aqui, um tablete na mão, né? E uma panela, né? Então, enfim, se a sua situação é essa aqui, você pode também procurar esse livro, tá bom? Então ele vai dizer, irmãs, que a vida superocupada carrega consigo 3 perigos. Por que nós devemos entender esse problema da superocupação, do tempo exprimido nos nossos dias? Em primeiro lugar, porque, leiam aí por favor, o ativismo pode estragar a nossa alegria. Então eu vou começar a me referir a isso como ativismo, tá certo? Fica entendido o que é ativismo? Ativismo é o excesso de atividades, é a superocupação. Então a primeira coisa que ele vai dizer é que o ativismo pode estragar a nossa alegria. Há um momento do livro em que ele diz assim: quando a nossa vida está frenética e desvairada, somos mais propensos à ansiedade, ressentimentos, impaciência e irritabilidade. Esse é um dado auto-evidente. Ninguém que esteja superocupado é uma pessoa feliz. Você já viu isso? Não, né? A superocupação, o sentimento de correr contra o relógio é ruim demais. E o que ele provoca em nós é exatamente isso aqui. Nós ficamos mais propensos à ansiedade, aos ressentimentos, à impaciência e também à irritabilidade. Então, o primeiro perigo que nós devemos identificar nessa vida
corrida demais, em excesso. A gente vai ver, irmãs, que é claro que falar sobre isso aqui, na teoria é muito fácil. O problema é você colocar na prática, né? Arrumar tempo na vida prática. Mas ele vai dizer que, de fato, a nossa vida muitas vezes vai ser corrida. O problema é quando nós temos uma vida corrida porque queremos fazer coisas demais. Esse é o problema. Às vezes o tempo vai ficar pouco porque urgências aparecem. Mas o ativismo que ele combate é o ativismo, como ele vai dizer, que é fruto do nosso orgulho. Do fato de que nós queremos fazer muitas coisas. Tá certo? Então o primeiro perigo é, ele pode estragar a nossa alegria. Ele cita aí o caso de um médico, que não é cristão, chama-se Richard Swenson. Ele diz que, ele cita esse estudo no livro, esse médico diz que nós deveríamos planejar o nosso tempo considerando algo que ele chama de margem. Eu achei interessante essa informação. Esse profissional aí, esse especialista em alguma coisa, ele diz que nós fazemos muito errado quando nós planejamos o nosso tempo de acordo com todas as horas que nós temos disponíveis. Então você tem ali, exceto as 6 a 8 horas que você dorme, então no dia você vai ter entre 16 a 18 horas. Qual é o costume que nós temos? Nós planejamos atividades para todas essas horas, não é assim? Esse rapaz vai dizer, esse senhor vai dizer que nós deveríamos planejar atividades para menos horas. Essas horas que sobram é o que ele chama de margem. E qual é a ideia de você planejar tempo com folga, se for possível? É porque se surgir alguma urgência, você pode usar a margem que você planejou. Mas veja, irmãs, que nós nem fazemos isso como nós fazemos o contrário. Nós planejamos atividades para além do tempo que nós temos. Não é isso? Infelizmente, irmãs, existem muitos maus exemplos, tá certo? Eu costumo muito falar de Calvino aqui, né? Já perceberam isso. Mas Calvino não era exemplo nisso. Sabe quantas horas Calvino trabalhava por dia? 20 horas. Calvino dormia 4 horas. A maior parte da vida ele foi solteiro, então ele trabalhava 20 horas por dia, tá certo? Então ele não é um exemplo nesse sentido. Ele produziu muito, isso proporcionou que ele produzisse muito, mas morreu muito jovem, por outro lado, né? Por quê? Porque nós não fazemos esse planejamento considerando essa margem, esse tempo aí que nós deveríamos colocar ali para a eventualidade de alguma programação ou de uma necessidade urgente. Então, o primeiro ponto, o ativismo pode estragar a nossa alegria. O segundo qual é? De novo. O ativismo pode roubar o nosso coração. Então, esse é um segundo perigo que ele trata. E possui exemplo bíblico. Vamos abrir aí, por favor, em Marcos 4:19. Uma outra pessoa, por favor, leia. Marcos 4:19. Isso. Essa aqui é a explicação da parábola do semeador. Jesus fala ali de um semeador que lançou 4 sementes, 3 das quais se perderam. E aí aos discípulos, ele explica o sentido da parábola. E ele vai dizer que uma daquelas que não foi exitosa em frutificar, que ele diz no versículo 18, que é aquela que caiu entre os espinhos, ele vai dizer que é aquela pessoa que recebe a palavra, mas os cuidados do mundo, note o versículo 19, que é simbolizado um dos espinhos, os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, ou seja, agindo concorrentemente, juntamente, veja que ele fala de uma pessoa ocupada, de uma pessoa ativista, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, o segundo perigo aliado, irmãs, ao ativismo, é o fato de que o ativismo pode sufocar a palavra de Deus em nós. Os muitos cuidados desse mundo, as muitas coisas que esse mundo apresenta para nós fazermos, os muitos compromissos nesse mundo, podem fazer com que a palavra entre em nós, no entanto que ela se torne infrutífera, tá certo? Nós podemos nos tornar pessoas imunes ao efeito da palavra de Deus quando nós somos pessoas super ocupadas. Quem de nós aqui nunca experimentou aquela constatação de que você está orando, mas está pensando em outra coisa, na sua devocional? Você leu a palavra, mas você precisa fazer força para se concentrar no texto. Por quê? Porque os muitos cuidados do mundo são um impeditivo, um dificultador na fixação da palavra de Deus em nós.
O Kevin DeYoung, ele faz uma reflexão que eu achei muito interessante. Veja o que ele diz sobre esse ponto. Se alguém quiser falar, pode ficar à vontade, tá bom? Ele diz assim: para a maioria de nós, não é a heresia ou a apostasia que fazem nossa fé sair dos eixos. Isso é verdade, irmãs. Eu tenho plena convicção de que nenhuma de vocês aqui um dia incorrerá na heresia. Eu duvido que alguém aqui um dia negue a divindade de Cristo, negue a Trindade, ou até mesmo que apostate da fé. Eu acho muito difícil. No entanto, há um perigo que é muito maior para a maioria dos crentes. Ele vai dizer que o perigo à nossa fé são as preocupações da vida. Por mais que oremos contra o diabo e oremos pela igreja perseguida, no pensamento de Jesus, ele está fazendo referência aqui à explicação da parábola, a maior ameaça ao evangelho é a mera exaustão, é o cansaço. A situação de estar ocupado demais mata mais cristãos que balas. A semente da palavra de Deus não cresce para a frutificação sem ser podada por repouso, calma e quietude. Então perceberam aqui como nós tendemos a achar que a maior ameaça para o evangelho no mundo, irmão, são as balas. É a perseguição explícita lá, principalmente no Oriente. Mas nós, cristãos ocidentais, lidamos com esse empecilho à fé, que é a superocupação. Tá certo? Pode falar, Zé. Ah, tá falando da citação aqui, né? Ah, certo. A ideia é essa. A ideia é essa. É preciso que a palavra... Foi bom esse comentário, porque eu ia comentar algo. Esse comentário do Kevin DeYoung, ele liga a nossa atenção para a necessidade de uma disciplina que era muito comum antigamente. Se você for ler, por exemplo, os puritanos, eles vão falar muito sobre isso. Vejam, principalmente no puritanismo, eles sempre entenderam que a devocional não era composta apenas, a devocional pessoal, não era composta apenas por leitura da palavra e oração. Havia um terceiro elemento que nós simplesmente eliminamos. Eles falavam em leitura da palavra, oração e, entre os dois, uma prática chamada de meditação, que nós não fazemos mais. Nós lemos a palavra e vamos direto para a oração. Não que seja errado, não há uma prescrição explícita da Bíblia quanto a isso, mas os puritanos sempre viram a necessidade de você dar tempo à palavra em meditação como algo essencial à devocional. A Bíblia fala sobre isso, né? Como é que o justo é descrito no Salmo 1? Ele medita na palavra dia e noite. Ele pratica a meditação. No Salmo 119 você vai ver isso. Medito nela o dia inteiro. Então vejam, por que nós não fazemos isso? Porque nós somos pessoas ativistas, super ocupadas. Mas veja que o Kevin DeYoung, ele diz que a palavra, para que ela frutifique em nós, ela precisa ser podada com repouso, calma e quietude. Eu preciso podar, tirar um pouco das minhas obrigações para que a palavra possa repousar no meu coração com meditação. Então, irmãs, isso já nos coloca um desafio. Nossas devocionais deveriam ser maiores, um pouco maiores. Deveria ser leitura de um capítulo, de uma porção da palavra, reflexão naquilo, talvez com anotações, e então, só então, oração, tá certo? Só então a oração. Mas esse é um segundo perigo, então, que está envolvido no ativismo. Ele pode roubar o nosso coração ou roubar a palavra do nosso coração, tá certo? Terceiro perigo, o ativismo pode encobrir a podridão da alma. Essa é uma constatação muito perspicaz do Kevin DeYoung, quando ele vai dizer que o fato de que nós andamos muito ocupados é, na verdade, um espantalho para problemas que podem haver no nosso coração e que nós abafamos com as muitas atividades do nosso dia a dia. Então ele diz o seguinte: a presença da ocupação extrema em nossa vida pode estar apontando para problemas mais profundos, insidiosa tendência de agradar sobretudo às pessoas, ambição implacável, sentimento de mal-estar, falta de significado. Então ele vai dizer aí que quando nós fazemos muitas coisas, muitas vezes pode ser um indício de problemas internos no nosso coração que não estão sendo devidamente tratados. Opa!
É verdade. Essa falta de rigor, às vezes, faz falta nos nossos tempos, né? Então, irmãs, apontados os perigos, então, da superocupação, do ativismo, o Kevin DeYoung vai passar para os diagnósticos. É que a gente vai passar rapidamente por cada um deles. Tudo isso aqui as irmãs já conhecem. O intuito é mais de nós refletirmos sobre isso. Ele vai dizer que 7 coisas na nossa vida, pelo menos 7 coisas, podem ser explicação para a nossa falta de descanso, para a nossa falta de tempo, principalmente para Deus e para as suas coisas. A primeira delas, ele vai dizer, você está cercado de muitas manifestações de orgulho. Então lembra que no terceiro perigo ele disse que muitas vezes o ativismo esconde problemas do nosso coração, problemas da alma. O principal que ele vai identificar aqui é o orgulho. Nós somos ativistas porque somos orgulhosos. E aí durante esse capítulo, os capítulos são pequenos, ele vai citar várias expressões desse orgulho em nosso coração que nos levam a ser pessoas superocupadas. E o interessante é que todos eles ele colocou com a letra P. Então você vai ver isso a partir de agora. Primeiro, a necessidade de agradar os outros. A gente fica muito ocupado porque todo mundo que pede para a gente fazer alguma coisa, a gente diz sim. Uma palavra que tem que voltar para o nosso vocabulário é a palavra não. E você vai ver lá na frente, um dos argumentos que ele vai usar é que, veja, nós ajudamos mais os outros quando estabelecemos prioridades. E Jesus vai ser exemplo disso. Daqui a pouco a gente vê isso. Então essa é uma causa de nós sermos super ocupados. Todo mundo que pede alguma coisa, a gente diz sim e diz que vai fazer amanhã. Ainda tem essa. Tá certo? Tem isso. Às vezes fazendo uma promessa que não pode ser cumprida. É melhor você estabelecer menos compromissos e ser fiéis a ele. Por exemplo, não é comum a gente às vezes pedir para alguém fazer um serviço, um marceneiro, um pedreiro. O camarada disse que ele entrega amanhã. E amanhã é daqui 3 meses. Se ele tivesse lhe dito daqui 3 meses, você não ficava com raiva dele. Não é verdade? Então é melhor você estabelecer prioridades. E até aí a gente entra até no 9º mandamento, né? Não dirás falso testemunho, tá certo? Mas essa é uma das razões, a necessidade de agradar os outros. Segundo, nós queremos receber palmadinhas nas costas, né? Como ele faz coisas, como ele consegue resolver coisas. Nós temos necessidade de performance, nós queremos fazer coisas para exibir uma performance. Posses, muitas vezes o desejo de ter coisas está por trás do ativismo. Provar a nossa capacidade, seria nossas capacidades. Pena, nós fazemos as coisas porque temos pena das pessoas. Planejamento mal feito, essa é uma coisa que explica muito do nosso ativismo. Poder, desejo de poder. Perfeccionismo, nós queremos que tudo saia de maneira perfeita. Posição, desejo de pôr posição por status. Prestígio das pessoas. E por último, aqui o P principal do nosso tempo. Nós queremos postar o que nós fizemos no Instagram, nas redes sociais. Então você faz muita coisa, bota foto lá de 200 livros. Oi? Notoriedade, seria o último ponto aqui. Então veja, todas essas aqui são expressões do nosso orgulho. Nós fazemos coisas demais, em grande parte, porque somos pessoas cercadas, o nosso coração é cercado de orgulho. O segundo diagnóstico que ele faz, leiam aí por favor comigo. Você está tentando fazer o que Deus não espera de você. E o que é que Deus não espera que nós façamos? Está em Hebreus 1:3. Outra pessoa abre e lê, por favor. Que é algo que apenas o Senhor Jesus Cristo faz. Isso. Vejam, o texto diz que Cristo faz uma coisa que só pode ser feita por Ele. Comecinho do versículo 3. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, irmãs, algo que explica o nosso ativismo é o fato de que muitas vezes nós queremos sustentar o universo com nossas obras. Sendo que quem sustenta todas as coisas pela palavra... Veja que ele não precisa nem aplicar suas mãos, né? É pela palavra do seu poder quem faz isso, o Senhor Jesus Cristo. Então o autor vai dizer uma coisa, em cada parte eu citei um parágrafo, fiz uma citação do autor. Ele diz assim, veja como ele vai falar sobre com que motivação nós devemos trabalhar até na obra de Deus. As boas novas da morte e ressurreição de Cristo têm se tornado em más notícias sobre todos os problemas do mundo. E quanto temos de fazer a mais para endireitar as coisas? O que levamos para casa é servir mais, dar mais, importar-se mais.
Todos nós temos de carregar a cruz, mas é uma cruz que mata nosso pecado, esmaga nossos ídolos e nos ensina que é loucura confiar em nós mesmos. É uma cruz que diz, tudo farei para seguir a Jesus, e não uma cruz que diga que eu tenha que fazer tudo por Jesus. Então o que ele está falando aqui, irmãs? Do fato de que muitas vezes nós trabalhamos, até na igreja, alimentando o senso de que nós temos que endireitar as coisas, que nós temos que consertar as coisas. No entanto, a motivação pela qual nós devemos fazer as coisas, especialmente na igreja, é pela disposição de seguir a Cristo. É em resposta ao que Ele já fez. Quem vai endireitar as coisas, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, tá certo? Então, muitas vezes nós fazemos coisas demais, porque estamos tentando fazer aquilo que Deus não espera que nós façamos. Deus não espera que nós consertemos o mundo, que nós sustentemos todas as coisas pela palavra do nosso poder. Nem nossa casa a gente consegue sustentar sozinhos. Então nós devemos fazer aquilo tão somente que o Senhor espera de nós, que nós o sigamos. Tomemos a sua cruz e o sigamos, tá certo? Terceira explicação, comigo. Você não pode servir ao próximo sem estabelecer prioridades. É aqui que eu entro no ponto que falei agora há pouco. Vamos abrir esse texto aí. Marcos 1, 35 a 39. Marcos 1, 35 a 39. Por favor, mais uma pessoa leia. Isso. Mas esse texto aqui ele é muito interessante e o Kevin DeYoung faz um comentário bem interessante sobre esse texto. Se você, no meu caso aqui, voltar uma página, você vai ver que antes desse episódio que nós lemos aqui, desde o versículo 21 até o verso 34, Marcos narra um dia de sábado na vida do Senhor Jesus Cristo. Nesse dia, de manhã, ele expeliu um demônio numa sinagoga, depois ele cura a sogra de Pedro, depois ele faz muitas outras curas, todas elas na cidade de Cafarnaum. Fim do sábado, Jesus vai para casa, ele morava em Cafarnaum nessa época com seus discípulos. O texto diz aí, preste bem atenção na maneira como Marcos narra. Ele se levanta alta madrugada, ou seja, ele dedicou muito tempo à sua devocional e ele orava. Quando o dia amanhece, os discípulos procuram Jesus. Diz, olha, uma multidão está atrás do Senhor. Todos, ele vai dizer aqui, todos te buscam. Os milagres de Jesus no sábado devem ter percorrido a região. E aí uma multidão realmente veio até Cristo. Todo mundo está te buscando. A resposta de Jesus é, eu não vou para cá, eu vou para outros lugares. O Kevin DeYoung, irmãs, faz uma reflexão nesse texto que eu nunca tinha parado para pensar. Perceba que Jesus disse não a uma multidão. Naquela multidão, irmãs, devia ter pessoas endemoniadas, paralíticos, cegos, gente que poderia voltar a enxergar, voltar a andar se Jesus simplesmente dissesse sim. No entanto, ele diz não. Kevin DeYoung pega esse exemplo aqui na vida de Jesus para nos mostrar que, às vezes, se nós queremos ser de fato úteis à vida do próximo, às vezes a gente precisa dizer não. Jesus tinha uma outra necessidade. Por meio da oração e a direção do Espírito, ele percebe que seu caminho era outro. Se ele se detivesse ali, ele poderia ficar ali por um bom tempo e veja que o objetivo de Cristo era, ao final de tudo, chegar em um certo lugar, Jerusalém, para ser crucificado. A maneira como Jesus, de fato, seria útil à humanidade era sendo morto e crucificado. Então ele pega esse fato aqui, irmãs, para nos mostrar que, de fato, às vezes nós vamos até ter a oportunidade de ajudar alguém, mas nem sempre será a atitude certa a se tomar. Ele diz o seguinte, Jesus foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecar. Hebreus 4,15 diz isso. Isso incluiu a tentação de ser pecaminosamente ocupado. Mas ele não caiu, ou seja, não pecou. Estava ocupado, mas jamais de forma frenética, ansiosa, irritável, orgulhosa, invejosa, e não foi distraído por coisas inferiores. Agora, veja, eu achei interessante essa parte. Jesus sabia a diferença entre o
urgente e o importante. Entendia que todas as coisas boas não eram necessariamente as que ele devia fazer. Ele poderia ter curado uma multidão ali. Seria uma coisa ruim? Não, seria uma coisa boa, mas nem todas as coisas boas necessariamente nós temos que fazer. Agora, como é que nós discernimos isso? O texto responde. Devocional e oração nos concede direcionamento para sabermos aquilo que nós devemos de fato fazer, tá certo? Então, a terceira explicação é essa. Nós não podemos servir ao próximo sem estabelecer prioridades. É o terceiro diagnóstico, tá certo? Quarto, aqui é um capítulo em que ele fala sobre criação de filhos, tá certo? Então, por eu não ter experiência prática alguma nesse tema, eu vou simplesmente dizer o que ele fala. Ele denuncia aqui, irmãs, um vício ou uma marca da nossa sociedade que ele chama de puerigarquia. Alguém já ouviu falar disso? Puerigarquia. Puerigarquia, eu também não conhecia a palavra, mas significa governo das crianças. Certo? E ele... Isso. Ele usa essa palavra para denunciar uma mudança que as famílias ocidentais experimentaram nas últimas décadas, que é o fato de que o centro gravitacional da família deixou de ser o casamento para se tornar os filhos. Isso é verdade, irmãs. Há gerações atrás, as pessoas ainda tinham aquela ideia de que o centro gravitacional da família não eram os filhos. Era o pai e a mãe, era o casamento. À medida em que a nossa sociedade foi avançando e nós começamos a conhecer diversas coisas sobre as crianças, e o tema da criação de filhos se tornou um tema cada vez mais relevante na nossa sociedade, o centro gravitacional em muitos lugares, em muitas famílias, deixou de ser o casamento para se tornar os filhos. Você deve conhecer pessoas que vivem dessa forma. O casal vive para os filhos, tá certo? Antes de tudo, irmãs, quando a gente fala disso, é um tema muito espinhoso, que toca nas afeições, toca muitas vezes no ego, mas a gente precisa avaliar as coisas como elas são biblicamente. E biblicamente, irmãs, o principal relacionamento que nós temos não é com os nossos filhos, é com o nosso cônjuge. Veja, a Bíblia não diz que você se torna uma carne com seu filho, mas ela diz que o esposo se torna uma carne com sua esposa e vice-versa. Então ele vai denunciar o fato de que ele é um pastor que tem filhos, ele vai dizer que a puerigarquia, os filhos muitas vezes ocupando o centro das nossas vidas, da vida das pessoas adultas, é um dos responsáveis por nós sermos superocupados. Porque uma das consequências disso é que nós dedicamos não apenas muito tempo, o que é natural, mas nós colocamos muitas atividades em torno dos filhos. É o que mais você vê hoje. As crianças com 5 anos de idade já faz 200 cursos e por aí. Então ele diz o seguinte sobre isso. Ao tentar fazer tantas coisas por eles, pelos filhos, na verdade estamos tornando nossos filhos menos felizes. Seria melhor que planejássemos menos passeios, nos envolvêssemos em menos atividades, tirássemos pequenas folgas sem os filhos, fizéssemos o possível para obter mais ajuda nos afazeres domésticos e fizéssemos a saúde mental dos pais uma prioridade mais alta. Então a reflexão que ele faz, eu sugiro que você leia esse capítulo, você que é mãe e pai, a reflexão que ele faz é que a criação das crianças não deveria girar tanto em torno de atividades, mas de uma vida familiar comum. Veja que ele fala aí sobre, ao invés de você fazer tantos programas, que não é errado, você pode fazer, mas faça o seguinte, bota o menino para fazer atividade em casa, ajudar na louça. Isso estimula, tanto lhe ajuda, né, quanto estimula a vida familiar. Ele cita, nesse capítulo, achei interessante, ele cita uma pesquisa, eu não tenho a referência aqui, mas depois posso passar, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos quanto a qual era a maior cobrança dos filhos em relação a seus pais. Né? Eu não me lembro se essa pesquisa foi feita somente entre cristãos ou num público mais geral. Mas interessante, irmãs, que quando eu estava lendo, eu já esperava que ele ia dizer que era por mais tempo. Mas a primeira reivindicação não foi essa. A primeira reivindicação que as crianças americanas fizeram a seus pais não é que eles tivessem mais tempo, mas que eles não fossem tão estressados em casa. É que eles tivessem um tempo, na verdade, melhor. Então veja que isso vai de encontro, se encontra com algo que o autor diz aqui. Talvez o maior interesse das crianças é que nós tenhamos uma saúde mental melhor. É que nós não sejamos loucos em casa, né? Percamos a paciência por qualquer coisa, muito por causa das muitas atividades. Eu recomendo a leitura desse capítulo, tá certo? Eu posso depois passar para vocês, para quem quiser, tá bom? Mas esse é um fator que ele lista, então, aí, na nossa vida super ocupada, né? É a puerigarquia. Quinto lugar,
Você leiam aí comigo, por favor. Você está deixando a tela estrangular essa sua alma. Qual é a tela que vocês imaginam que é aqui? É o celular, é o smartphone. Então, irmãs, ele vai denunciar também o uso errado das telas, né, da tecnologia, como um fator que impulsiona a nossa hiperatividade do nosso tempo. Não tem, irmãs, como nós lermos a nossa cultura sem pensarmos nisso, na tecnologia. Inclusive, a editora Monergismo lançou agora há pouco um livro sobre vida cristã e tecnologia. Até depois quero ler. Se for o caso, até coloco na forma de estudo também. Não tem como nós não lermos a nossa vida. Eu estou sem meu celular aqui. Mas sem considerar isso, porque de fato o negocinho que você está com ele no bolso aí, ou do negócio do banco, faz parte de quem nós somos hoje em dia. Você vive com ele o dia inteiro. Quando você perde o celular, o que acontece? Corre doido para encontrar, né? Para achar. Porque de fato é quase que uma extensão do nosso corpo. Mas isso também, irmãs, trouxe profundas modificações da maneira como nós vivemos, tá certo? Então, antes de passar para a citação, ele vai dizer que ele recebe muitos e-mails de pessoas denunciando, de pessoas compartilhando, na verdade, os efeitos deletérios do uso exagerado das telas no seu dia a dia. Então, lá nos Estados Unidos, ele vai dizer que atende muitas pessoas que dizem que sofrem com coisas como, por exemplo, perda da concentração, dificuldade de manutenção de concentração em uma coisa só por muito tempo, perda do foco, perda do sono, tudo isso por causa do efeito deletério das telas. Tem até alguns pais aí, eu não estou dizendo que isso aqui é lei não, tá certo? Mas tem alguns pais, até eu já ouvi dizer, que há quem diga que você não deveria expor nenhuma criança a uma tela até os 2 anos de idade. Esse tipo de regra cabalística assim, eu não sei se funciona tanto, mas é fato... Oi? 6 anos? Eu acho um objetivo inatingível hoje em dia. Oi? Então deve ter um exagero vindo dele. Pronto. Mas assim, independentemente de idade, eu creio que seja inegável que nós estamos testemunhando os efeitos das telas nas crianças. Converse com qualquer educador aí, você vai ver que as crianças dos nossos dias são impacientes, imediatistas. Por quê? Porque elas estão acostumadas a um gatilho e uma recompensa rápida, que é o vídeo do YouTube, o danado. O gatilho e a recompensa são muito rápidas. Você consegue, a um toque, ver o que você quer. E aí, quando você vai para a vida real, que não é assim, aí a coisa fica complicada. Você faz uma viagem com a criança, ela pergunta 500 vezes se está chegando. Por quê? Porque ela está acostumada a uma rápida recompensa do trabalho que ela faz. Tá certo? Não é verdade? Tá bom? Então, irmãos, veja como as coisas são feitas. E veja só, esse semestre agora no seminário, a gente pagou um módulo lá de comunicação social. E o reverendo Sivaldo, lá, o capelão do seminário, ele disse uma coisa que eu nunca tinha parado para perceber. Quem aqui teve Orkut? No seu passado. Pronto. Você deve lembrar que o Orkut foi a primeira rede social, assim, porque tinha o MSN, mas era, na verdade, um aplicativo de telemensagem, né? Mas a primeira rede social mesmo que a gente conheceu assim foi o Orkut. Você lembra que o Orkut era baseado em páginas? Você, por exemplo, se você fosse olhar seus comentários, você terminava, era a página 1, aí você clicava para a página 2. Lembra que era assim? Você já percebeu que nenhuma rede social tem isso mais hoje? Todas as redes sociais são barra de rolagem. Facebook, Instagram. E por que houve essa mudança? Porque o intuito é que você nunca saia dali. Quando era página, você tinha a tendência de não ir para a próxima página. Você já estava cansado. Mas quando é barra de rolagem, quando sempre tem conteúdo novo, é feito para você não sair dali. Tá certo? Instagram, Twitter e Facebook. Isso é pensado. Essas grandes empresas, irmãos, eles têm CEOs ali, eles têm profissionais ali que pensam toda a configuração da rede social para você ficar ali. Para você não sair dali. Então, assim, é uma rede que se você não criar, se você não tomar consciência disso, e você não criar a disciplina necessária para isso, você fica mesmo. Veja, é ou não é verdade? Você abre o Instagram, vou ficar 1 minuto aqui, você fica 10. E se você quiser ficar 10, você fica 1 hora. Oi. Não.
Enfim, problemas, né? Então ele vai dizer, irmãs, caminhando para o final aí, vou acelerar um pouco, que o uso indiscriminado de telas na nossa cultura provoca algo que ele chama de assédia. O que é assédia? Assédia é um estado de inércia quanto à realidade. É um estado de indisposição para o trabalho. Então veja, ele diz assim: quantos de nós, acostumados à assédia da nossa era, sentimos a estranha mistura de ocupação desenfreada e sem vida? Sempre estamos movimentando nossos dedos, mas muito raramente movimentamos nossa mente. Fazemos constantes downloads de informações, mas raramente nos aprofundamos no que está no fundo do nosso coração. Isso é assédia, falta de propósito disfarçado de comoção constante. Então ele denuncia isso, irmãs. O envolvimento exagerado com rede social, ele produz algo que é muito deletério para nós e que nós não percebemos. Veja, você já percebeu que após usar o celular ali, quando é por muitos minutos, olhando rede social principalmente, quando você fecha, você já percebeu que a gente está cansado? Você nunca fecha o celular e você está disposto para começar o trabalho, não. Por quê? Porque a rede social exigiu de você um gasto de energia, no entanto, foi um gasto improdutivo. O gasto de energia produtivo lhe estimula a trabalhar mais. Quando você trabalha e produz algo, você fica estimulado. A rede social não faz isso. Ela é somente um gasto de energia que vai para lugar nenhum. Isso causa esse estado aí que ele chama de assédia, tá bom? E o que acontece? Por que a gente muitas vezes é muito ocupado? Porque boa parte do tempo que a gente deveria dedicar ao trabalho foi permeado ali de vários minutos de... Então você precisa esticar as horas de trabalho para poder conseguir terminar aquilo que você precisa fazer. Esse é um efeito também e um fator no nosso ativismo moderno. Sexto lugar, vamos lá. É melhor você descansar antes que se estrague totalmente. Então ele diz assim: muitos de nós somos menos ocupados do que pensamos, mas a vida parece constantemente sobrepujante porque nossos dias e semanas e anos não possuem ritmo. Nunca conseguimos deixar o trabalho quando estamos em casa e assim, no dia seguinte, temos dificuldade para voltar ao trabalho, quando estamos no trabalho. Não possuímos rotina, nada de ordem nos nossos dias. Nunca estamos completamente ligados, nem totalmente desligados. Então ele vai dizer, irmãs, que um dos fatores que causa esse cansaço e superocupação na nossa cultura é o fato de que nós não imprimimos ritmo na nossa rotina. E ritmo para ele é a alternância intencional e organizada de trabalho, e quando é trabalho tem que ser trabalho, e quando é descanso tem que ser só descanso. O problema é que nós fazemos o quê? Misturamos as duas coisas. Na hora de trabalhar, você fica interrompendo ali para olhar o celular, e na hora de estar em casa, você olha alguma coisa do trabalho e tal. E essa falta de intermitência, de alternância entre as duas coisas, nos cansa mais. Então ele cita o exemplo aí, por exemplo, nesse capítulo, de um velocista, de um corredor. E ele vai dizer nesse capítulo que um certo corredor que ele cita lá, ele passava 10 meses treinando, sem comer nada fora da dieta, correndo, treinando. Mas quando chegava a 5 semanas da prova, ele parava de treinar. E ele, até a prova, descansava. Aí nessas 5 semanas ele comia de tudo, ia dormir tarde. Aí você pode pensar, ele vai chegar na prova tudo acabado. Não, ele ganhava quando chegava lá. Porque ele aprendeu a necessidade de você aliar trabalho ao descanso. Descanso é tão necessário quanto o trabalho. Tanto é que quem é da academia aí vai saber dizer que os personal trainers vão dizer que tão importante quanto o momento que você está na academia ali, depois é o descanso. É você dar descanso ao músculo, para que ele depois tenha condições de trabalhar de novo. Então ele vai dizer que essa nossa falta de ritmo, de organização entre trabalho e descanso, piora a nossa experiência laboral e nos deixa mais cansados. Então melhor seria se nós quando formos trabalhar, trabalhássemos mesmo, sem descanso, mas quando fôssemos descansar, descansássemos mesmo, sem fazer trabalho algum, tá certo? E é um princípio bíblico. Veja que o quarto mandamento é exatamente isso. 6 de trabalho, 1 de descanso. Nenhum dos dois pode ser negligenciado. Uma vez eu vi entrevista com Oscar, jogador de basquete, né? E ele, quando jogava fora, não sei se era na Espanha, não lembro, domingo era o dia de folga, ou era segunda-feira, não lembro, dos jogadores lá. E às vezes ele ia para o centro de treinamento treinar na folga. E muitas vezes ele foi proibido de entrar no clube.
porque o técnico chegava e dizia, você está proibido de ir treinar no dia de descanso, você precisa descansar. Você vai render menos no jogo se você não descansar, tá certo? Esse é um princípio que a gente pode levar para a vida como um todo. Sétimo e último lugar, vamos lá. Você sofre mais porque não espera sofrer nada. Então aqui ele vai fazer um contraponto aos 6 pontos anteriores, dizendo que às vezes nós vamos ficar ocupados, mas nós precisamos estar prontos para isso. Então ele vai dizer assim, uma das razões pelas quais temos uma luta tão grande com estar ocupados é que não esperamos que seja uma luta. Muitos cristãos no Ocidente, e eu me coloco entre os principais, conseguem viver facilmente com a presunção tácita de que não deveríamos sofrer. Quando amamos a Deus e servimos ao próximo, também estaremos bastante ocupados. Às vezes ficaremos irritados, sentiremos muita pressão, cansaremos, estaremos desanimados, ficaremos exaustos. Então ele diz aqui que nós precisamos estar prontos para a superocupação, mas não aquela que vem do nosso orgulho, mas das ocasiões que se aparecem diante de nós. Tá certo, irmãos? Então servimos a Deus, fazemos a vontade do Senhor, vai trazer cansaço, superocupação e nós vamos sofrer. Uma das razões, irmãs, pelas quais nós trabalhamos muito, em excesso, nos cansamos mais do que é necessário, é porque nós ocidentais, ao contrário dos orientais, nós somos muito poucos acostumados à ideia de sofrer. Então, quando algo sucede de uma maneira distinta de como nós queremos, a gente quer resolver na mesma hora. Esse semestre aí, esse primeiro semestre lá no seminário, eu pude experimentar isso, ver isso de maneira prática. Então, muitas vezes a gente ia lá para Recife, passava 15 dias lá, né? Aí quando voltava aqui para São Bento, que abria a casa, você deve imaginar o estado que ela estava, né? Mais de uma vez eu entrei assim, viu? A teia de aranha para ir até o quarto. E aí o Zano ficava doido, eu queria limpar no mesmo dia, né? Aí eu tinha que dizer, rapaz, deixa sair, vai ser assim mesmo. Olha, quando a gente voltar lá vai estar sujo, viu? Fico logo sabendo. Mas por quê? Porque nós queremos que tudo esteja completamente organizado na nossa vida. Nós não aceitamos o fato de que esse mundo é vaidade. É vaidade. As coisas sujam, as coisas se deterioram. E nós precisamos estar prontos para sofrermos nessa vida se nós queremos servir a Deus. Então esses são os 7 diagnósticos que o Kevin DeYoung faz no seu livro. E o que é que nós devemos fazer? Ele vai dizer que apenas uma coisa nós devemos fazer, certo? Ele trouxe 3 perigos, 7 diagnósticos, mas só uma coisa precisa ser feita. E o que ele vai dizer que nós precisamos fazer é isso aqui. Vamos ler juntos? Uma ética de Marta em um mundo preguiçoso à la Maria. Vamos abrir esse texto aí, para a gente finalizar. Lucas 10, de 38 a 42. Daqui a pouco a gente vai entender por que é que ele fala de uma preguiça à la Maria, né? Porque a gente conhece bem essa expressão. Veja, 38 ao 42. Indo eles de caminho, Jesus entrou num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então ele cita esse evento aqui como sendo a única coisa que nós precisamos fazer. É uma conhecida visita que Jesus faz a Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Em João nós encontramos a informação de que Jesus era amigo dessa família, gozava de amizade nessa casa. E aí as duas irmãs se dividem em tarefas distintas, né? Marta põe-se a fazer as coisas de casa, começa a preparar ali uma janta. Os discípulos deviam estar com Jesus aqui, tá certo? Então imagina o desespero aí, chega 13 visitas do nada na sua casa, né? Um monte de homem andarilho, faminto. Já Maria não faz isso. Ela não vai ajudar a sua irmã, ela se coloca aos pés de Jesus e começa a ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer. E aí Jesus vai dizer que quem escolheu a melhor parte das duas foi Maria. Marta não fez algo errado, né? Ela não fez algo mal. Mas veja que Jesus disse que das duas coisas, o que era necessário foi o que Maria fez. Opa, está acabando a bateria. Então ele vai dizer o seguinte, que de todas as coisas importantes que existem no nosso calendário, estou terminando aqui, irmãs,
nós devemos escolher muitas vezes a que é mais necessária, não a que é necessariamente importante. Então ele diz assim: começar cada dia com a eternidade torna os nossos problemas triviais e as longas listas de coisas a fazer bastante insignificantes. Ao sentarmos aos pés de Jesus, nós nos tornaremos mais como Ele, mais pacientes, mais amáveis, pensando mais no próximo. Veremos que nossa telinha, o celular, não nos satisfaz como o nosso Salvador o faz. Veremos que a sabedoria não nasceu ontem ou há 32 segundos na mídia social. Aprenderemos a manter ao mínimo as nossas queixas e nossos olhos fixos na cruz e ajudaremos melhor aqueles que nos cercam. Então ele traz essa orientação. Então ele traz esse exemplo aí, irmãs, para nos mostrar como é que nós podemos então organizar nossos horários. Veja, a gente falou de tanta coisa aqui, rede social, criação de filhos, descanso. Como é que você coloca isso em prática a partir de amanhã? O conselho que o Kevin DeYoung dá é que você se preocupe só com uma coisa, com a mais importante, com aquilo que Jesus chama de necessária, que é a comunhão aos pés de Deus. E o argumento dele, irmãs, estou terminando aqui, faz muito sentido. A ideia é, se você souber identificar a prioridade 1, você vai saber qual é a 2. Você vai saber qual é a 3, 4, 5 e daí em diante, tá bom? Então, o caminho para nós vencermos o ativismo, a superocupação, é estabelecermos a prioridade daquilo que é necessário, vivermos aos pés do Senhor, tá bom? Por aqui nós ficamos, irmãs. Semana que vem continuamos. Nós vamos voltar para a parte mais teológica e vamos ver aí, então, o quarto mandamento, no que diz respeito à passagem do 7º dia para o 1º dia, o dia do Senhor.